and girls do meu coração, bem-vindos a mais uma aula de inglês. O assunto desse vídeo vai ser o verbo dare to be no present tense. Let's go! Bom, o verbo dare to be no present tense, ele significa a existência de alguma coisa, um objeto, um animal, alguma coisa. Então, é o verbo haver, ou ter no sentido de existir, ok? Então, nós temos apenas duas formas. O verbo there is, que significa há, existe, é usado para seres ao qual nos referimos no singular. Ao passo que there are, existem, há, é utilizado para seres que estão no plural, ou seja, dois ou mais. Então vamos lá, eu coloquei aqui dois exemplos. Então eu tenho há, você vai usar aqui, there is ou there are. Então, a bird on the tree, um pássaro na árvore. Então, a bird significa um pássaro. Um é singular. Então, você vai usar there is or there are. A gente vai ver já já. Próximo. 10 books on the desk. Eu quero dizer que há 10 livros sobre o birô. Então, 10 livros, dois ou mais, plural. Então, plural. There is or there are. Então, there is a bird on the tree. Há um pássaro sobre a árvore, na árvore. There are 10 books on the desk. Há 10 livros sobre o birô. Então, quando eu me referir a um ser no singular, eu uso there is, na forma afirmativa, tá? Quando eu me referir a um ser no plural, eu uso there are. Agora, quando é que a gente vai usar a forma negativa? Como a gente vai usar, na verdade? Depois do there is, eu uso a palavra not. There is not, ok? Ou eu posso usar a forma contraída, there isn't. No plural, there are not. Ou a forma contraída, there aren't. Então, na negative form, foi o que eu falei para vocês. Ficaria, olha aí, there is not a bird on the tree, quer dizer, não tem um pássaro sobre a árvore. There are not 10 books on the desk, quer dizer, não há 10 livros sobre o birô. Então, veja que após a estrutura do verbo dare to be, eu uso o not. Ou então eu uso a forma contraída. Ao invés de is not, isn't. Ao invés de are not, aren't. A gente vai ver um resumão no final, tá? Olha aí, certo? As formas contraídas que eu falei para vocês. Na interrogative form, como é que eu faço para fazer uma pergunta com there is e there are? Muito fácil, eu usei aqui os mesmos exemplos, tá? E você vai usar a mesma forma, uma para singular, uma para plural, mas qual vai ser a diferença? Você vai inverter, tá? O verbo to be que você utilizou depois do there, ele vai vir antes, certo? E no final você vai ver a presença de uma interrogação. Não existe pergunta sem interrogação. Então, is there a bird on the tree? Há um pássaro sobre a árvore? Are there 10 books on the desk? Há 10 livros sobre o birô? Ok? Então vamos para o resumão. Affirmative form. Tá? Eu vou usar no singular there is, para indicar a presença de algo. There isn't, para negar a presença de algo. Ou there is not, como a gente viu. Tá? Essa é a forma contraída, muito mais utilizada na linguagem oral, por ser mais rápida. E para fazer uma pergunta, o verbo to be, ele vem para frente. Is there? Aí você completa a sua pergunta, interrogação no final. Para formas no plural, afirmativa eu uso there are, há, existem. Para negar esta frase, eu uso there aren't ou there are not, como foi visto. E para fazer uma pergunta, eu coloco o verbo to be na frente, are there, termino a minha pergunta e no final, interrogação. Alright? Let's practice now.
Então vamos dar uma praticada. Eu tenho aqui uma frase e eu vou ter que usar ou there is or there are. E agora, eu vou observar depois do meu espaço em que quantidade está o elemento ao qual eu estou me referindo. 50 é um numeral, 50. Então, independente da tradução, que aqui no caso é 50 cadeiras na sala, independente, o numeral 50 ele já indica a existência de um elemento no plural. Então, para elementos no plural, eu uso there are. Há 50 cadeiras na sala. Continuando. A bottle in the fridge. Agora eu vou usar a frase na forma negativa, certo? Então eu tenho there isn't or there aren't. Qual das duas opções? Vai depender de quê? Quem é o elemento ao qual eu me refiro que existe, tá? Então a bottle, o a já é um artigo indefinido que significa uma. Então ele já vai indicar, nesse caso, singular, uma garrafa na geladeira. Então, se eu quero dizer que não há uma garrafa na geladeira, eu vou utilizar there isn't. There aren't se fosse duas ou mais. Eu posso também ter para plural a expressão some ao invés de um numeral. Some students, alguns alunos. Some indica mais de um, certo? Eu posso também ter many students, muitos alunos. Então, também são palavras que vão indicar a existência do plural na frase, tá? Mais uma, some students at school. Agora, a gente vai usar a forma interrogativa. Is there or are there? Qual dos dois? Vamos lá, tá falando de quem? Some students. Acabei de falar para vocês. O pronome indefinido some, ele indica plural, mas uma quantidade indefinida, certo? Então, como é plural, eu vou utilizar, obviamente, are there. Are there some students at school? Quer dizer, há alguns alunos na escola, certo? That's it. See you next class. Bye bye.